Adição de frações. Por exemplo, eu tenho que somar 1/3 mais 2/5 mais 3/2. Para fazer essa operação de adição de fração ou de subtração de frações, nós devemos verificar o denominador de cada fração. Veja, os valores do denominador de cada fração são diferentes. Como eles são diferentes, eu tenho que lembrar como se faz o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 5 e o 2. Para isso, eu posso adotar esse dispositivo prático, em que eu coloco os valores do meu denominador de cada fração, e eu preciso efetuar a divisão por números primos. Veja, os números primos são aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 4 é número primo? O 4 não é número primo, porque ele divide por 2, por 4, né, que é por ele mesmo. Então, ele divide por 2, por isso que ele não é primo. O 5 é primo, o 6 não é primo, porque ele também divide por 3 e por 2. O 7 é primo e assim por diante. Então, eu vou fazer 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não dá divisão exata quando eu divido por 3, por isso eu abaixo. O 2 eu também abaixo. Vou dividir por 5, abaixo 1. 5 dividido por 5 dá 1. E o 2 também não divide por 5. Então, o último número que eu preciso aqui é o número 2, abaixo 1. Abaixo 1 e 2 dividido por 2 também dá 1. Logo, o mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 2 é, na verdade, a multiplicação em 3, 5 e 2. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30, ok? Mas por que eu falo que o mínimo múltiplo comum entre 3, 5 e 2 é 30? A gente pode lembrar da tabuada. A tabuada do 3, a tabuada do 5 e a tabuada do 2. Significa que na tabuada do 3, do 5 e do 2, o menor valor comum entre eles, né, de cada tabuada, é o 30. Vejamos. Então, qual é a tabuada do 3? 3, 6, 9, 12. A gente poderia colocar vários valores da tabuada do 3. E eu posso verificar da tabuada do 3, a tabuada do 5 e a tabuada do 2, fatores comuns entre eles é o 30, é o 60, é o 90 e assim por diante. Então, nesse caso, eu poderia usar o menor valor comum, que é o 30, mas eu também poderia usar o 60 para efetuar os cálculos. Mas se eu usar o 60, lá para frente eu vou precisar fazer simplificação de fração. Então, por isso que eu adoto o número 30. Nesse caso, eu vou ter 30 e eu preciso dividir por 3. Então, fazer 30 dividido por 3, que vai resultar em 10. E esse resultado 10 eu preciso multiplicar pelo meu numerador, que é o 1. Então, 10 vezes 1, 10. Então, eu preciso encontrar uma fração equivalente a 1/3. Eu posso adotar esse dispositivo de divisão do denominador, que é a parte de baixo, e depois a multiplicação pelo fator de cima. Mas também eu poderia lembrar de frações equivalentes. Veja, do 3 para chegar no 30, basta multiplicar tanto o 3 quanto 1 por 10. Então, eu vou ter 10 sobre 30. Novamente, eu vou dividir o 30 por 5, que vai dar 6, e multiplicar por 2, que vai dar 12. E 30 dividido por 2, 15 vezes 3, 45. Agora, eu posso efetuar a soma desse numerador e eu vou encontrar 67 sobre 30. Nesse caso, eu não tenho como simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo fator, e eu concluo minha adição aqui. A subtração se efetua do mesmo jeito que a adição, e agora a próxima operação é a multiplicação. A multiplicação nós podemos fazer de forma direta, numerador com numerador e o denominador com denominador. Então, veja, eu posso multiplicar 1 por 5, que vai dar 5, e o 15 por 3, que vai dar 45. Então, eu tenho 5 por 45, mas veja, aqui eu não tenho minha fração simplificada. Então, eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 45 dividido por 5 dá 9. Veja, essa multiplicação de frações resulta em 1/9. Mas também eu poderia ter feito essa operação de forma diferente. Eu tenho 1 sobre 15 vezes 5/3. Eu posso efetuar a simplificação dessa fração antes de efetuar a multiplicação. Então, eu posso verificar que o 5 e o 15, eles dividem por um fator comum, que nesse caso é o 5. Veja, eu só posso fazer essa simplificação que eu estou fazendo porque eu estou lidando com uma multiplicação. Então, eu vou dividir o 15 por 5 e vou dividir o 5 por 5. Então, nesse caso, o que eu vou ter?
15 dividido por 5 é o 3 e 5 dividido por 5 é o 1. Então, logo eu posso efetuar a multiplicação do numerador com o numerador, que é 1, e o denominador com o denominador, que é 9. Meu resultado é 1 nono. Além da operação de multiplicação de frações, nós podemos lembrar a divisão de frações. Então, para efetuar essa divisão, eu preciso copiar a minha primeira fração, eu preciso multiplicar pelo inverso da minha segunda fração. Lembrando desse dispositivo, eu posso efetuar uma divisão de fração. Então, eu tenho 1 sobre 15 vezes 3 quintos. E agora, na verdade, eu estou lidando com uma multiplicação de frações. Nesse caso, eu posso efetuar como eu fiz anteriormente, 1 vezes 3 e 15 vezes 5, né? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ou eu posso também simplificar da forma que eu fiz anteriormente, um valor do numerador e outro valor do denominador. Então, eu vou efetuar essa simplificação. Eu vou dividir o 15 por 3 e o 3 por 3. Veja, 15 dividido por 3 é 5 e 3 dividido por 3 é 1. Então, eu tenho 1 quinto vezes 1 quinto. Porque 15 dividido por 3 é 5 e 3 dividido por 3 é 1. Agora sim, eu posso efetuar a multiplicação de fração, que é direto, 1 vezes 1 dá 1 e 5 vezes 5, 25. Então, o resultado dessa divisão de frações, que eu tinha anteriormente, é 1 sobre 25. Uma outra maneira de escrever uma fração é usar a fração mista. Então, muitas vezes eu preciso efetuar essa soma de frações e o meu resultado pode ser dado da forma mista. Vamos relembrar mais este conceito? Então, neste caso, eu preciso efetuar um mínimo múltiplo comum entre 5 e 2, e esse mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10. Bom, como que eu encontrei esse 10? Eu fiz 10 dividido por 5 é 2, esse resultado eu multipliquei com 2 que estava em cima e eu obtive 4. Novamente, 10 dividido por 2, 5 vezes 3, 15. Efetuando a soma de 4 mais 15, eu vou encontrar 19 sobre 10. Ok, o que é esse traço de divisão? Esse traço, né, é uma divisão, e eu posso realmente pensar numa divisão de 19 por 10. Eu estou escrevendo esse valor aqui, 19 sobre 10, na forma mista, porque o meu numerador, que é a parte de cima da fração, ele é maior que o meu denominador. Então, eu vou efetuar essa divisão de 19 por 10. Bom, o 10 cabe somente uma vez no 19, e aí vai sobrar o número 9. Então, eu posso reescrever esse número 19 décimos de outra forma. O que é 19 décimos? Ele é o 1 mais 9 décimos, não é 1 inteiro mais 9 décimos de outra parte? Ou seja, eu posso falar que é 1 9 décimos, então eu estou escrevendo essa fração 19 décimos na forma mista. Veja, como é que eu consigo, então? Então, eu peguei um valor que eu tinha, né, uma fração que eu tinha e transformei em número misto. Agora, como eu faço o processo inverso? Como transformar uma fração mista numa fração que não é mista, né? Onde eu tenho o meu numerador, que é a parte de cima maior que a parte de baixo. Então, eu vou fazer o processo inverso agora. Então, veja, eu tenho 1 inteiro mais 9 décimos. Uma forma mais prática de pensar isso é efetuar a multiplicação do 10 por 1. Então, eu vou ter 10 e aí eu posso somar o 9. Então, daí, veja, fazendo dessa forma, eu vou retornar nesse número que eu tinha, nessa fração que eu tinha, que era 19 décimos. Então, eu vou efetuar a multiplicação de 10 vezes 1 e esse resultado eu preciso somar com o 9. Então, 10 mais 9 sobre 10, né, que é a parte de baixo, então eu tenho 19 décimos. Então, veja, aqui, de uma maneira rápida, né, eu mostrei para vocês como um resultado de uma soma de frações. Nesse caso, eu posso escrever também esse resultado na forma mista. Então, no caso, 19 décimos, a gente viu que é igual a 1 sobre 1 inteiro e 9 décimos, mas também eu posso pegar esse valor, né, que está na forma mista, e deixar na forma fracionária sem estar na forma mista.